Em 3 de maio de 1823, por determinação do imperador Dom Pedro I, reunia-se pela primeira vez no Rio de Janeiro uma Assembleia Constituinte no Brasil. O país recém-independente, influenciado por ideais liberais, estava em busca de sua primeira Constituição. Padres, juristas, ilustrados e oficiais, eleitos no ano anterior, iriam elaborar o texto com os contornos jurídicos da nova nação. Eram estudiosos, que sabiam o que estava sendo discutido, acompanhavam de muito perto os debates que estavam acontecendo nesse mundo ocidental, que a gente tem aí um movimento muito forte no Atlântico, né? Você tem os processos de independência na América, né? Na América Hispânica, que estão acontecendo, seus movimentos estão acontecendo na França, nos Estados Unidos. Então, a gente vê nas falas desses parlamentares, direto, referências a estudiosos ou a acontecimentos internacionais que vão ser usados a todo momento para se pensar ali o que está acontecendo no Brasil. O objetivo para muitos deles era combater o absolutismo representado na figura do imperador e, nesse novo Brasil, ampliar os espaços de participação no poder. É célebre a frase de Dom Pedro I, de Pedro de Alcântara, ao dizer: jurarei a Constituição, desde que ela seja digna do Brasil e de mim. Caracterizava o sentido absolutista, a ideia absolutista que ele queria que fosse consagrada naquele texto da Constituição, naquele texto para a Assembleia Nacional Constituinte. A ideia de que seria uma monarquia constitucional representativa era muito forte. Então, nesse sentido, era muito evidente que precisava-se dividir os poderes e precisava, de alguma forma, controlar o poder régio, a partir de uma lógica aí desse nascente liberalismo. Mas havia também um grupo que defendia a soberania do país como um laço entre o povo e o imperador. O Brasil seria uma monarquia, seria católica, seria representativa e teria a Casa de Bragança como a casa reinante. Esse seria o pacto inicial e que limitaria o trabalho da Assembleia Constituinte. Ela não poderia, no seu trabalho, ignorar essas leis fundamentais. Os debates duraram cerca de 6 meses. Em novembro, o relator Antônio Carlos de Andrade Silva, deputado por São Paulo, apresentou um texto final com 272 artigos, em que prevalecia o poder legislativo, com a criação do Senado e da Câmara dos Deputados e a limitação do poder do monarca. A imprensa cobria os trabalhos da Assembleia Legislativa livremente e o imperador tentou passar uma lei de controle do setor, mas não teve sucesso e resolveu dissolver a Assembleia. O palácio é cercado, os constituintes já percebem que a tensão está muito forte. Eles declaram uma sessão permanente, uma sessão aberta, que dura uns 2 dias. E, no final das contas, as tropas invadem e prendem, e alguns deles vão ser deportados, outros vão ser presos. Pedro I tinha aquele temperamento que ele queria governar o país. O tipo de Constituição que estava sendo criado no início era de transformar o poder executivo em um poder diminuto, ou seja, inexistente. Então ele não via essa missão como sendo a dele. Ele via que ele tinha uma missão mais de executivo. Ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e outorga a nossa primeira Constituição. No próximo episódio da nossa série especial, nós vamos conhecer detalhes do texto da Assembleia Constituinte de 1823, que ficou popularmente conhecido como Constituição da Mandioca e que, apesar de nunca ter entrado em vigor, influenciou o ordenamento jurídico brasileiro.